Olá, meu nome é Alexandre Ferreira, eu sou aluno do curso de mestrado profissional em ensino da matemática da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, e hoje eu vou falar sobre um conceito que até então era novo para mim, que é o das misconceptions, mais especificamente no campo da potenciação, e que vai fazer parte da minha dissertação de mestrado a ser defendida no final do ano, se Deus quiser. Bem, esse termo misconceptions é uma palavra da língua inglesa que pode ser traduzida como erros, equívocos, porém, eu acredito que a melhor tradução seria alguma dessas expressões, como concepções errôneas, conceitos errôneos, concepções equivocadas, que pode ser visto em alguns artigos e trabalhos científicos, pois o termo se refere a erros cometidos pelo aluno que se materializam a partir de concepções equivocadas que ele tinha daquele assunto em específico ou da matemática de modo geral. Essas concepções errôneas podem ocorrer de diferentes formas, mas estudos apontam que grande parte delas acontecem em decorrência da própria atuação do professor em sala de aula. Na matemática, ela pode ocorrer, por exemplo, a partir do ensino de macetes, que para a resolução de questões e problemas, assim como o professor pode induzir não intencionalmente o aluno ao erro, em testes, em provas, em questões mais formuladas como um todo. Outra maneira que esse fenômeno pode se manifestar é a partir de materiais de ensino mal formulados, como os livros didáticos, por exemplo. Todas essas situações podem contribuir para que o aluno entenda os conceitos e procedimentos matemáticos de forma equivocada e acabe cometendo erros não por falta de inteligência ou atenção, mas porque foi levado a raciocinar dessa forma. Sobre a origem desse conceito, não foi possível cravar um possível criador deste termo misconceptions, até porque não é de hoje que são realizados estudos acerca da importância do erro do aluno no processo de aprendizagem. Porém, nós podemos destacar alguns pioneiros no assunto, como Pines, 1985, Graeber Johnson, 1990, Pinto, 2000, entre outros. No entanto, na tese de doutorado de Paias, 2019, observamos um amplo estudo a respeito dos obstáculos epistemológicos e didáticos no ensino e na aprendizagem do objeto matemática potência. Inclusive, esse termo, potência, objeto matemática potência, na concepção da autora tem um significado diferente do termo potenciação. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E o conceito de obstáculos trazido pela autora se baseia nas ideias de Brousseau, no qual ele diz que, abre aspas, um obstáculo em matemática desponta de um conjunto de dificuldades ou erros comuns a muitos sujeitos ou instituições que compartilhem uma concepção inadequada do objeto matemático de modo persistente e ao longo do tempo. Nós iremos citar alguns desses obstáculos no ensino e na aprendizagem de potenciação, mais na frente, mas antes é importante ressaltar a grande relevância desse trabalho de Paias, tanto na sua dissertação de mestrado, quanto a sua tese de doutorado, na minha pesquisa de mestrado, porque além de tratarem especificamente do meu objeto de pesquisa, que é a potenciação, ainda estão baseados na teoria dos registros da representação semiótica de Duval, das teorias da transposição didática e da antropológica do didático de Chevallard, e também a gente vai falar um pouco sobre os estudos sobre erro de Curie, tá certo? Sobre as classificações das misconceptions, Graeber e Johnson, Apodi, Nunes e Santana, 2017, destacam 4 tipos de classificações para as misconceptions. A do tipo supergeneralização, a qual, se um estudante toma um conceito, um princípio ou um procedimento que é verdadeiro para uma classe e estende para outra classe, então ele está supergeneralizando. Um exemplo disso é quando o aluno observa que um produto algébrico que é igual a zero faz com que pelo menos um dos fatores obrigatoriamente também seja igual a zero. E aí ele associa isso para todos os demais valores diferentes de zero, como a gente pode ver na figura, tá certo? Então aqui, olha, ele diz que é zero para os dois,
Se for 5, também ele vai dizer que vai valer para os dois, o que não é verdade, não é mesmo? Muito bem. Na categoria superespecialização, as concepções errôneas dos alunos impõem a uma classe toda uma propriedade de alguma subclasse. Ou, se um aluno adiciona alguma restrição a um conceito, um princípio ou um procedimento que não é característica da classe toda, então ele está superespecializando. Isso ocorre quando, em uma multiplicação de frações, os alunos calculam antes o MMC dos denominadores, tal como eles fazem na soma e na subtração de frações. Então, aqui a gente observa que na soma ele calcula o MMC para chegar a esse resultado, e quando chega na multiplicação ele também quer calcular o MMC, correto? Muito bem. Sobre as traduções errôneas, muitos erros acontecem enquanto os estudantes traduzem determinadas formas, tais como palavras, símbolos ou fórmulas, também tabelas e gráficos. Tais traduções são frequentemente associadas a ela. Esse tipo de erro ocorre comumente no ato de transformar uma sentença escrita da lei de uma função entre duas grandezas para uma linguagem algébrica. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos a soma das rodas dos carros com as rodas das motos é igual a 30 rodas. Então, ao invés de fazer corretamente a associação, fazer a multiplicação, ele soma o C de carros mais 4, que são 4 rodas, e o M de motos mais 2, que são 2 rodas, igual a 30, que não é correto, perfeito? Por fim, sobre concepções limitadas ou conceitos limitados, se a concepção errônea de um estudante é notada pela falta de um conceito ou por uma noção limitada desse conceito, então o estudante está usando uma concepção limitada. Essas concepções podem ser chamadas de fracas ou perdidas, acontecem quando o ponto de vista dele é limitado, ou quando os estudantes são capazes apenas de recuperar pedaços e partes dessa concepção, ou quando o conhecimento dele cai quando a capacidade de processamento das pessoas é imposta. Um exemplo disso é quando há uma soma de frações com denominadores diferentes. Os alunos não fazem as transformações necessárias para achar as frações equivalentes, que têm os denominadores iguais. Então, eles somam os numeradores e os denominadores do jeito que aparecem, como está aí o nosso exemplo. Sobre o ensino de potenciação, é possível observar que esse assunto está presente nos parâmetros curriculares nacionais, na Base Nacional Comum Curricular e também no documento curricular do Estado do Pará. Em geral, os alunos começam a ter noção da potenciação a partir do 5º ano do ensino fundamental, quando eles aprendem sobre a decomposição de números naturais, mas vem o assunto especificamente apenas no 6º ano, quando aprendem a calcular as potências com números naturais. No 7º ano, esse cálculo se expande para números inteiros no expoente e racionais na base. No 8º ano, se dá ênfase para as propriedades de potenciação, e no 9º ano vem a utilização de números racionais no expoente, para associação direta com a radiciação e as suas propriedades. Além disso, outros assuntos relacionados à potenciação são vistos durante os anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio, como a decomposição em fatores primos no 6º ano, a notação científica no 8º ano, as funções exponencial e logarítmica no 1º ano do ensino médio e os binômios de Newton no 2º ano do ensino médio. PAES 2019 nos traz esse quadro que mostra a relação dos níveis de codeterminação com os documentos oficiais e o objeto matemática potência. Então, a gente pode ver aqui todos os conteúdos, né? E como eles estão relacionados aqui de acordo com PAES, tá certo? Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as misconceptions da potenciação. Baseados nas ideias de Graeber e Johnson, Apud, Nunes e Santana, eu desenvolvi alguns exemplos de misconceptions no assunto de potenciação. Então, aqui nós temos a principal concepção errônea adquirida pelos alunos. Ela ocorre geralmente no primeiro exemplo dado pelo professor,
quando ele escolhe mostrar quanto é 2 elevado a 2. Ao dizer que esta potenciação se resolve fazendo 2 vezes 2, a maioria dos alunos entende que para resolver uma potenciação, basta multiplicar a base pelo expoente. Essa misconception é grave, porque acaba por contaminar grande parte da continuação do ensino de potenciação, já que o aluno costuma fazer isso com todos os demais exemplos. Essa concepção errônea pode ser classificada na categoria concepções limitadas. Quando o aluno observa que a potência de zero elevado a qualquer número positivo é igual a zero, ele supergeneraliza esse resultado para quando os expoentes são negativos, tá certo? Então, aqui no zero elevado a menos 5, ele diz que vai ser zero também. Inclusive, quando o professor afirma que todo número elevado a zero é igual a 1 e também que zero elevado a qualquer número elevado a zero, o aluno fica com uma concepção limitada do valor de zero elevado a zero, né? Ele fica sem saber quanto é que é esse zero elevado a zero. Quando há uma soma de potências de bases iguais, alguns alunos conservam a base e somam os expoentes, assim como eles fazem na multiplicação de potências de mesma base, dando um exemplo de superespecialização, certo? Então, ele pega uma característica de uma propriedade e leva para outra. Na potenciação de bases com números inteiros, o aluno costuma colocar sempre uma resposta positiva. Eu já visto que sempre que a base é positiva, a potência também é positiva, e para metade dos casos que a base é negativa, a potência também será positiva, fazendo desse um caso de supergeneralização. Outra concepção errônea do tipo supergeneralização é o uso ou não dos parênteses no cálculo de uma potência. Os alunos tendem a achar que se calcula da mesma forma, né? Então, usando ou não parênteses, ele acha que vai ser feito da mesma forma. Então, isso daqui também é uma misconception. Aqui temos uma grande possibilidade de misconceptions do tipo traduções errôneas. Olha só o quanto é difícil para traduzir isso daqui para a linguagem matemática, não é verdade? Há uma supergeneralização quando em uma potência de base positiva e expoente negativo, o aluno coloca como resposta o valor correto da potência, mas com sinal negativo, devido ao jogo de sinais que ele aprendeu na multiplicação nos anos anteriores, né? O conceito inicial de potenciação de números naturais, como o produto de n fatores iguais, não se aplica aos casos dos expoentes igual a 1 e igual a zero, o que pode acabar gerando concepções equivocadas do tipo concepções limitadas para esse caso. Outro caso de superespecialização é quando, ao se defrontar com as propriedades de divisão de mesma base ou de potência, o aluno resolve somando os expoentes, como ele faz na propriedade da multiplicação de mesma base. Numa expressão numérica que tem adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, os alunos tendem a não priorizar a potenciação na ordem de resolução que deve ser feita e acabam fazendo as operações com a base da potenciação antes de resolver essa potenciação, fazendo desse um exemplo de concepções limitadas. Por fim, a aplicação satisfatória dos conceitos de potenciação e das suas propriedades são bastante limitados no ensino fundamental, fazendo com que os alunos tenham uma concepção limitada de que o assunto de potenciação não serve para nada, só serve para eles tirarem nota baixa na prova. Mas quais são as causas das misconceptions de potenciação, tanto no ensino quanto na aprendizagem? Bem, eu atribuo que elas estão relacionadas aos obstáculos epistemológicos e didáticos apontados por Paias 2019. Mas antes é preciso dizer que a autora, baseada na teoria dos registros de representação semiótica de Duval, no qual essa teoria aborda a aprendizagem da matemática relacionada ao modo como temos acesso aos objetos matemáticos, e que somente seria possível através das representações. A autora chegou à conclusão, com isso, de que a potenciação não é uma operação, mas sim uma representação do objeto matemático potência.
Entre outros motivos, isso ocorre porque a base e o expoente não operam diretamente entre si a partir de um algoritmo, e também em como são feitas as conversões e tratamentos para se chegar ao valor da potência. Além disso, a autora também se baseia, entre outros, na teoria da transposição didática de Yves Chevalat, que trata sobre as transformações realizadas no saber sábio, que é aquele saber produzido pelos cientistas, para se tornar o saber a ser ensinado, definido pela noosfera. O que é a noosfera? É o conjunto de pessoas ou instituições que julgam o que deve ser ensinado aos alunos, a partir de suas perspectivas sociais, culturais, econômicas, e que agrega professores, diretores, secretários de educação, políticos, editores de livros, etc., transformando em saber ensinado, que é propriamente passado em sala de aula, que depende do planejamento pedagógico, da estrutura e da organização escolar, até, por fim, se transformar no saber aprendido, que é, de fato, o que o aluno entendeu e levou para a vida, depois de todo esse processo. Essas variáveis, cognitiva e epistemológica, moldam o processo de ensino e aprendizagem na matemática, e na potenciação não seria diferente, o que acaba por gerar obstáculos nesse mesmo processo. Segundo o Paes, 2019, alguns desses obstáculos epistemológicos são os seguintes: inabilidade da percepção de potenciação como registro de representação do objeto matemático potência. Essa é a razão de muitos alunos multiplicarem a base pelo expoente ao resolver uma potenciação. Eles não conseguem compreender a definição de potência e que aquele objeto é diferente do visto da multiplicação, e por isso deve ser resolvido de modo diferente daquele. Também temos a ruptura da definição de potência para os expoentes não naturais. Este obstáculo justifica a grande dificuldade que os alunos têm ao resolver potências de bases e expoentes negativos e racionais. Também a compreensão do expoente zero como nada. A própria humanidade levou séculos para poder entender a melhor noção correta sobre o zero, e os nossos alunos passam pelas mesmas dificuldades. Some-se a isso o fato de que o expoente igual a zero representa uma potência igual a 1 e não igual a zero, então também dificulta. Também temos a indução à multiplicação com expoente 1, por entender que se multiplica a base apenas uma vez. A dificuldade de associar um termo a uma multiplicação confunde os alunos, e isso acaba reforçando a ideia da multiplicação entre a base e o expoente. Bem, alguns dos obstáculos didáticos são os seguintes: exiguidade na proposta de problemas relacionados ao objeto matemática potência. Os livros didáticos trazem poucos problemas relacionados ao assunto de potenciação, e quando trazem, esses problemas nem sempre fazem sentido para a compreensão do aluno. Também temos a existência de símbolos matemáticos no cálculo de potências. O uso de parênteses se revela um grande desafio para os alunos na solução de sentenças que incluem números inteiros na base ou expressões numéricas, por exemplo. O conflito do mau exemplo 2 elevado a 2. Bem, esse daí é muito claro, né? O exato exemplo que eu mencionei sobre ser a principal misconception de potenciação, o que acaba repercutindo em vários outros cálculos de potenciação. Temos também a abrangência na aplicação das propriedades de potência. Os livros didáticos, em geral, reforçam a ideia da pouca aplicação prática das propriedades de potenciação no cotidiano dos alunos, as utilizando apenas com um objetivo algébrico, de simplificação, entre outros. Por fim, nós temos aqui a trivialidade na apresentação de conversões entre representação do registro da língua natural para a representação do registro algébrico em livros didáticos. Esse é o caso da imagem tirada do livro didático, em que há uma tentativa de tradução de uma situação na língua materna para a linguagem matemática. É importante dizer que eu mostrei apenas alguns dos obstáculos, tanto epistemológicos quanto didáticos, que foram apresentados por Paes em 2019, os quais têm mais relação com as possíveis causas das concepções errôneas que apresentamos nesse vídeo, certo? E
Quais são as recomendações didático-pedagógicas para a não propagação dessas misconceptions? Para evitar que essas concepções errôneas se propaguem ainda mais, é necessário, primeiro, que os professores tomem consciência desse assunto. Portanto, é essencial discutirmos mais sobre isso em congressos, eventos e na própria universidade, durante a nossa formação acadêmica. Aí, uma vez tomada essa consciência, o professor deve se livrar de práticas danosas à aprendizagem dos alunos, com o uso de macetes que são objetivos para a resolução das questões, mas que são vazios de significado matemática, além de evitar o famoso decoreba de fórmulas e propriedades matemáticas. E passar também a estimular o aluno a descobrir por conta própria as regularidades dos fenômenos matemáticos, né? E os auxiliar a formalizar esse conhecimento. Utilizar o erro dos alunos como um processo essencial para a melhoria da aprendizagem deles. E para tudo isso, utilizar o máximo possível a metodologia da resolução de problemas e do ensino por atividades experimentais, que ajudam a fazer do aluno um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Pois bem, gente, esse vídeo teve o objetivo de apresentar esse conceito relativamente novo das misconceptions e vinculá-lo especificamente ao tema da minha futura dissertação de mestrado, que é sobre potenciação. Para isso, utilizamos a tese de doutorado de Paias, 2019, para embasar as possíveis causas de concepções errôneas no ensino e na aprendizagem de potenciação, a partir da ideia de obstáculos epistemológicos e didáticos de Brousseau, e também das teorias analisadas de Duval, de Chevallard e de Curie. Mesmo que a autora não tenha em nenhum momento falado diretamente sobre misconceptions na obra dela, mas que nós podemos observar que há uma grande relação entre todos esses conceitos. Espero ter contribuído de alguma forma para os interessados nesse tema que assistiram ao vídeo até o final. É isso. Muito obrigado e até logo. Aqui estão as referências que foram usadas para fazer esse vídeo. Valeu, gente!